Uma ótima tarde para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Começando a semana com o pé direito e com muita informação. Informação, você já sabe que você encontra sempre aqui juntinho com a gente nas melhores edições, seja de manhã, de tarde, de noite. Obrigado por estarem sempre ligadinhos. A gente sempre traz grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e convidadas muito especiais. Hoje para bater um papo falando sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, que é tão importante para a gente viver aí num mundo muito melhor. Trazemos um convidado muito especial, Felipe Barbi Marcon, diretor executivo, engenheiro mecânico também, da Recigreen, tecnologia verde. A gente vai conhecer um pouquinho também da empresa, desses diferenciais, como funciona esse trabalho, né, completamente diferenciado e de grande importância. E vocês sempre ligadinho com a gente, participando, interagindo através aqui do nosso chat. Quer deixar o seu boa tarde, quer trazer a sua dúvida, a sua pergunta? Sinta-se sempre à vontade. Vocês já são os nossos eternos convidados. Muito obrigado pelo carinho. Se prepare, porque a partir de agora vem muita informação por aí. No ar, mais uma edição do Podcast Executivo. Chegamos ao vivo, em definitivo, meio-dia, 49 minutinhos. Essa edição da tarde, segunda-feira, começando aí com o pé direito, sempre com muita informação. Nosso convidado Felipe Barbi Marcon. Felipe, quero agradecer demais a sua presença aqui para bater esse papo com a gente, trazer um pouquinho de toda a sua experiência, conhecermos aí de pertinho juntos mais sobre a Recigreen. Uma ótima tarde, muito obrigado. Boa tarde, Luciano, agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. E reforço, quer participar com a gente? Traz aí a sua dúvida, a sua pergunta e eu passo para o Felipe o que você quiser saber com mais detalhes sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente, em podermos ajudar, cada um fazendo um pouquinho. A nossa parte, já com certeza vamos ter aí um planeta, um país muito melhor. Isso que é importante. Felipe, antes da gente conhecer um pouco do trabalho diferenciado da Recigreen, eu queria conhecer um pouquinho da sua caminhada, da sua história, né? Quem que é o Felipe? Como que você chegou nesse mercado, nessa área especificamente que você atua hoje? Conta pra gente um pouquinho aí dessa sua caminhada. Legal, Luciano. Bom, eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico de formação, cresci dentro de uma indústria gráfica, então tenho um know-how muito grande sobre papel, né? Então tenho um trajeto muito longo trabalhando sobre papel, como se descarta o papel, como se imprime em papel. Então isso me trouxe até então chegar próximo a desenvolver um protótipo para a Recigreen. E aí, mas o que te trouxe, na verdade? Você sempre foi preocupado em poder, você observava, né, todo esse dia a dia, esse planeta, de tantas coisas, né, que acontecem ainda não de uma forma correta, mesmo às vezes até as pessoas tendo aí a consciência, mas não fazendo a sua parte, e você notou, sentiu essa carência e falou, não, eu preciso fazer algo diferente, e aí eu preciso fundar, criar uma empresa que possa fazer a diferença dentro desse mercado. Como é que na verdade nasce a Recigreen? Luciano, isso sempre foi importante, né? Buscar sempre como reciclar isso, principalmente o papel, né? Que vem da árvore, vem do verde. Então nós sempre tivemos uma preocupação muito grande de como realizar esse descarte correto. Uma breve pesquisa no mercado, verificamos que os sacos de cimento, argamassa, cal e gesso não tinha um descarte correto, sendo assim descartado totalmente em aterros e lixões. Foi por esse motivo que me motivou realmente buscar informações, estudar sobre o projeto e assim fazer o diferencial no mercado, podendo assim realizar um descarte correto desses materiais e apresentar para o mercado uma forma correta de voltar esse material para a cadeia produtiva. Especificamente essa área, porque aí você observava uma carência maior ainda em termos desses produtos que já era descartado de uma forma
não que é de uma forma incorreta, que também não tinha essa visão de que, isso é um produto que não tem como reciclar, impossível. Essa é a visão que eu acho que a maioria tinha e muitos ainda têm, porque ainda não sabe o que a gente vai trazer como informação importantíssima nesse bate-papo. Sim, com certeza, Luciano. Nessa breve pesquisa que eu realizei, são mais de 2 bilhões de sacos de cimento, argamassa, cal e gesso por ano sendo descartados em aterros e lixões. Infelizmente, ainda muitos são descartados em lixões, né, incorretamente, mas adequadamente em aterros, né? Mas mesmo assim não era realizado um descarte nobre, um descarte ambientalmente, né, retorno para a cadeia produtiva. Foi a partir de então que eu realizei a formação dessa máquina, desse processo, que eles são transformados, esses papéis, em celulose reciclada e voltando ela para a cadeia produtiva, o que realmente é inovador no mercado, o que não existe no mercado. Então a Recygreen hoje é pioneira em gestão de resíduos de sacos de cimento, argamassa, cal e gesso, possibilitando esse retorno para a cadeia produtiva sem utilizar água no processo. Então essa grande inovação da Recygreen. Tendo o uso da água no processo, tem a contaminação da água, tem o próprio lodo que se transforma por conta da mistura do resíduo com a água. Então a Recygreen vem desde seu início até hoje pensando sempre da forma correta em realizar esses descartes corretos. Se eu fosse falando da Recygreen e perguntasse para você, Felipe, em relação à grande missão, o que você tem como visão, valores que a empresa traz, o que você destacaria, Felipe? Principalmente o descarte correto. Nós temos que hoje, não só as sacarias, mas como todo tipo de resíduo, principalmente da construção civil, buscar tecnologias para realizar esse descarte correto, né? Então a Recygreen, desde seu início, lá atrás, em 2017, a minha ideia era realizar todos os descartes possíveis de forma correta. O papel, a gente sabe o valor econômico dele, tem busca para isso, mas o resíduo, que são transformados em produtos de concreto sustentáveis, retornar ele de uma forma correta também. Então, além de tudo, o ganho ambiental, evitar a emissão que é descartada em aterros e lixões gera, né? Então, cada CO2 que é emitido, tudo isso é importante no descarte correto, principalmente das embalagens. Atendimento seria um dos pontos fortes e diferenciados que a Recygreen traz mediante essa linha de frente aí para com os seus clientes? Com certeza, Luciano. A Recygreen hoje trabalha diretamente e indiretamente nas obras, né, com vários parceiros. Temos obras que a própria Recygreen atua lá dentro, como temos parceiros que atuam, que não tinham esse descarte, eles acabavam recolhendo isso das obras, mas sem possibilidade de realizar o descarte. Então eles acabavam retirando isso por conta do próprio material que tinha, né, junto com lata, madeira, enfim, cimento, gesso. Mas o saco de cimento, argamassa, cal e gesso, eles não tinham possibilidade de reciclagem. Então, com a Recygreen atuando no mercado, fechamos várias parcerias, focados principalmente no atendimento direto às obras e parceiros, possibilitando assim abranger maior o mercado, principalmente aqui no estado de São Paulo. Qual a importância de você ter uma equipe de colaboradores hoje fazendo parte da família Recygreen e que também muito conhece sobre esse segmento, essa área? É importante isso também, né? Para poder auxiliar e também conscientizar. Com certeza. Aproveito e mando um abraço para os meus queridos colaboradores, Guilherme, Amarildo e o Douglas. São pessoas realmente, eu falo que não são colaboradores, são a família. Eu dependo e eles também dependem da empresa para a gente gerar isso aqui de forma correta e sempre sustentável, né? Então, é importante saber o que está sendo passado pelos processos, como está sendo realizado e como a gente consegue beneficiar ainda mais o material acabado, que é o pós-processo. Então, tudo isso os colaboradores nos ajudam muito. É sempre muito importante a conversa diária, as reuniões, tudo isso é importante para cada vez mais a Recygreen crescer e ter um produto acabado cada vez melhor para atender nossos clientes. Quem pode ser aí um potencial cliente para a Recygreen, por exemplo? Quem pode ser atendido pela Recygreen? A Recygreen pode atender diversos setores. Obras, a parceiros que atendem diretamente as obras, que recolhem esses resíduos. Cidades também. Hoje a cidade tem a responsabilidade de descartar isso em aterros e lixões. Sabemos que os aterros e lixões estão sendo
finalizados, né? Tem período para ser finalizado e a cidade tem um custo muito alto. Então o poder público também pode nos contatar para realizar esses descartes corretos de forma positiva. O grande foco da Resiguin hoje são realmente grandes fabricantes que possibilitam assim a gente crescer ainda mais nossa área de atuação, principalmente em nível Brasil, quem sabe até mesmo internacionalização. Você citou o nível Brasil, deu esse gancho, eu queria te perguntar hoje, atualmente, a Resiguin, ela tem uma abrangência de atendimento, qual seria? 100 quilômetros da cidade de São Paulo. 100 quilômetros? 100 quilômetros. É um raio de 100 quilômetros da cidade de São Paulo. Vocês conseguem dar esse suporte, Sim. fazer esse atendimento? Sim. Então, indiretamente, nós temos parceiros que atuam diretamente aqui em São Paulo, nas obras, são mais de 500 obras indiretamente atendidas. Interior de São Paulo também, Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Piracicaba. Então, são empresas que a Resiguin pode atuar perfeitamente para atender todas essas obras que estão sendo realizadas. Na tua experiência, Felipe, você observa alguma cidade em específico que mais tem esse descarte aí de uma forma incorreta, ou a que mais acontece esse tipo de procedimento de mandar embora sem condições? Isso não tem como reciclar. Manda fora os sacos de cimento, argamassa, cal. Aonde que você vê um foco maior disso? Na sua visão diária, por exemplo, que você nota? São grandes centros, onde tem realmente a construção civil está em abundância. Cidade de São Paulo é uma cidade que consome cimento, saco de cimento, argamassa, cal e gesso, grande número. E o descarte é longe do centro urbano, infelizmente, né? Então a cidade de São Paulo custeia um valor muito alto para realizar esse descarte. Então por isso que esses grandes centros, São Paulo, Campinas, interior de São Paulo, são cidades em potenciais que podem ser realizadas a logística reversa desses materiais. Na sua opinião, na sua visão profissional, o que você tem notado em termos de mudança desse mercado especificamente? Muita coisa vem mudando, se inovando, as pessoas vêm ficando muito mais conscientes, mais informadas. Queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão profissional dessa área, o que naquela época para cá tem mudado. Mudou muito. Eu acredito que de 2 anos para cá mudaram muito. Nós não temos dificuldade de ter uma separação, uma triagem dentro das obras. Está acontecendo de forma natural, não só com os sacarias da construção civil, como os outros tipos de resíduos. Hoje as obras têm a responsabilidade por lei de realizar essas separações. Então isso beneficia tanto uma empresa como a Resiguin, que tem um foco nas sacarias da construção civil, como outras empresas, e assim positivamente. Então isso pode ser favorável a várias empresas que realmente entrem no mercado e atuam como recicladores. Então isso é importante para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, né? Então isso a Resiguin volta a buscar sempre em conversa com os nossos clientes. O que eles precisam fazer, como eles precisam fazer e como chega o material para nós. Então tudo isso é sempre conversado e sempre muito bem acertado. Então hoje eu não tenho muita dificuldade em realizar essa possibilidade de reciclar, de retornar esse material para o nosso operacional. Você já observa que isso realmente existe uma conscientização maior por parte desses próprios profissionais, de exatamente já fazer essa diferença na separação desses resíduos? Sim, a própria Resiguin vai até a obra. A partir do momento que a obra nos contata, nós realizamos o contrato, né, acertamos os valores, e assim nós realizamos um treinamento com os próprios colaboradores da obra, né? Então eles mesmos são bem orientados. E é bem aceito essa troca de experiência. Como eles estão preocupados, né, isso é bom para a obra. Por quê? Porque quanto menos resíduo está impregnado dentro do saco, é economia para a obra. Então isso mostra o benefício também para as construtoras. E também os colaboradores, eles percebem a importância. Levamos os vasinhos para mostrar o engajamento do mercado, levamos todo tipo de material para eles perceberem a importância do projeto. Então isso é fundamental. A Resiguin ir até a obra, realizar o treinamento, como armazenar, por que armazenar e assim mostrar o bem que nós estamos fazendo para a natureza. Felipe, você comentou muito
em relação à ideia dessas grandes obras, né, empreiteiras, construções, mas e esses empreendedores, né, que costumam construir para poder, né, revender? Existe alguma forma deles estarem junto com vocês também para poder auxiliar nessa sustentabilidade, nessa reciclagem, nesse cuidado, né? Eu não digo um pouco mais informal, né, mas que também tem esse trabalho na área de construção. Para esses profissionais, para essas pessoas, o que você poderia trazer aí como também uma dica, uma informação, uma observação? Eu acho que é legal. É um ponto importantíssimo, né? Metade do nosso mercado de cimento é o consumidor formiga, que é o consumidor que compra ali, fazer a reforma na sua casa. Isso é positivo. Como pode ser aplicado isso, né? Você buscar realmente alguns parceiros da Resiguin que realizam essas captações aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Então é uma possibilidade. Então a gente percebe muito, está aumentando esse espaço, está aumentando esse consumidor, né? Não só descartar em caçamba, de qualquer forma, sem possibilidade nenhuma de reciclagem, mas também eles estão buscando algumas informações de como reciclar. Então lá no interior, onde eu estou, sou de Itu, tem alguns parceiros que realmente eles separam essas sacarias, como a cidade já conhece nosso projeto, e nos enviam esses materiais de forma para ser reciclado. Então isso é importante, tanto para a cidade, quanto para o profissional e tanto para o meio ambiente. 13 horas, 3 minutinhos, uma ótima tarde para você que está chegando agora nessa edição da tarde, comecinho de semana do nosso canal de informação, podcast executivo. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de vocês acompanhando um bate-papo, hoje recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios Felipe Barbi Marcon, diretor executivo da Resiguin, também engenheiro mecânico, trazendo, a gente vai entender um pouquinho aí do que ele criou como um grande diferencial, falando sobre esse novo conceito de construção amiga verde. Isso é legal, uma logística reversa, né? Revolucionando aí essa área, esse mercado, fazendo a diferença para cada um de nós, para o nosso planeta, para o nosso país. Eu acho que isso é legal. Se você tem alguma dúvida, quer trazer o seu alô, deixar o seu boa tarde, sinta-se à vontade, entra aí no nosso chat e eu vou trazendo para o Felipe aqui, quem conhece do assunto, para poder auxiliar vocês que estão acompanhando a gente nesse bate-papo também. Muito obrigado pela companhia de vocês, sempre agradecido. Obrigado. Dando continuidade, Felipe, desafio, se eu fosse trazer para você, o que você observa, ou já observou, ou vem observando como grandes desafios, o que você destacaria? O engajamento do mercado. Eu busco isso diariamente. Então, falta material, né? Vamos dizer assim. Nós precisamos de material para realizar a reciclagem. Então, hoje, nosso trabalho, desafio diário, é engajar as empresas, engajar as pessoas que realizem cada vez mais o descarte correto desses materiais. Como? Separação, triagem, tanto na obra quanto lá em casa. Então tudo isso é importante. Eu gosto sempre de trazer o mercado de Tetra Pak, que é um mercado importante. É a dona de casa que faz a separação. E só dessa forma é possível. Não adianta a gente começar a gastar mais do que precisa para realizar isso daí, porque não vai fechar a conta da reciclagem. É a dona de casa mesmo, é o operário ali, é o colaborador da obra que pode realizar essa separação e assim sendo descartadas, né? Então, o maior desafio nosso realmente é realizar o engajamento do mercado, do setor, para realizar esse descarte correto. O que você poderia trazer aí como um ponto importante, como uma das coisas mais importantes que você observa nessa área da construção civil, né? Em relação à reciclagem, sustentabilidade mesmo, o que você destacaria forte? Tá mudando muito, né? O mercado da construção civil é muito tradicional. Ele é muito difícil você aplicar uma ideia, né? Isso é fácil. Hoje a construção é uma forma como levanta a parede, constrói, reboca e entrega as obras. Muda a tecnologia ali, né? A forma. Então hoje o maior desafio realmente é o meio ambiente. Eles são os maiores geradores de resíduos do mundo, né? Então tudo isso, tecnologias como o da Resiguin é valiosa e eu sempre percebo as empresas de portas abertas de ouvir, entender, conhecer tecnologias como o da Resiguin. Então realmente é isso que é mais importante, levar isso para grandes empresas que possam engajar e realizar essas reciclagens, essa destinação correta.
Antes da gente iniciar o bate-papo, quando a gente pautou essa ideia da sustentabilidade, reciclagem, muita gente trouxe algumas observações. Eu queria que você observasse isso também, se é de fato mais ou menos isso, que o pessoal, se o pessoal está antenado mesmo, porque muita gente traz aqui estatísticas também, e é legal porque a gente sempre vai trocando, compartilhando essas informações. Especificamente em relação ao papel craft, quanto descartado em relação ao ano, vai? Quanto do papel craft normalmente é descartado por ano só no Brasil sem a possibilidade da reciclagem? E aí trouxeram em média 500 milhões de sacos de cimento, por volta de 80 mil toneladas. É mais ou menos isso mesmo. Hoje é mais do que isso. Mais ainda. Mais do que isso. Hoje a construção civil está muito aquecida. E esses 500 milhões só são só do cimento. Fora o argamassa, fora o cal e fora o gesso. Então, esse número a gente pode pôr seguramente em torno de 1 bilhão. São quase 200 mil toneladas desse papel que é nobre, né? Ele foi abatida a árvore recentemente para ele virar essa celulose. Então, realmente é uma pena você verificar a quantidade desse material sendo descartados de forma incorreta, sem a possibilidade do retorno da cadeia produtiva. E é muito. Muito. Na sua visão profissional, como um grande conhecedor, né, para o meio ambiente, qual é o impacto, o problema que traz isso na sua visão? Não, principalmente a forma que são descartados, né? Então, os aterros estão sendo finalizados, né? Daqui a pouco nós não temos mais espaço para colocar lixo. E não seria isso não é lixo. Isso é material que você pode ser reaproveitado. Fora o CO2 na atmosfera, fora o espaço físico, fora que você tem que abater novas árvores para realizar papel que pode ser recuperado. Então, eu acho que o principal benefício do projeto é realmente isso. Você tirar do aterro esse material que é nobre, né? Ele é fibra longa, é um material muito bom para realizar, não só realizar de novo papel, voltar a ser papel, como, por exemplo, telha fibrocimento. Você pode realizar esse material como telha fibrocimento. Então, isso é muito importante. Então, ao invés de usar matéria-prima de recursos naturais, você pode usar um material reciclado. Esse que é a grande importância de um projeto como a Ressigmi. Eu queria entender de uma forma mais clara e detalhada, né? E queria que você trouxesse isso para a gente, todo mundo que está acompanhando esse nosso bate-papo, qual o grande diferencial que a Ressigmi tem nesse mercado. Né? Eu queria entender como é que funciona esse processo, esse equipamento exclusivo que foi desenvolvido por você, como é que nasceu esse projeto, né? Se foi muito demorado, traz um pouquinho, desde ali da forma embrionária até hoje, de como está funcionando e os grandes benefícios que traz. O projeto foi realmente uma coisa muito difícil da gente realizar, né? A gente já sabia que grandes players no mercado tinham tentado realizar um processo como esse, não foi positivo. Olha isso. Isso não tinha, a gente conhecia isso. Então esse foi um grande desafio. Mas nem por isso me desanimei, né? A gente sempre tentava buscar novas formas, né? Então eu sempre muito curioso, tentando estudar muito sobre o papel, como recuperar o papel. Basicamente o primeiro protótipo foi um liquidificador. Um liquidificador? Um liquidificador. Então ele estava ali, eu peguei aquele material, colocava o papel picado dentro do liquidificador e ficava batendo ele para ver realmente quanto de resíduo sairia. Então isso foi o mais importante, o primeiro processo, para depois ter escala. Então eu verificava que ele não estava tão impregnado o resíduo no papel. Eu tinha possibilidades de melhorar isso daí. Eu comecei a usar ares ionizados, ares ar comprimido, vários ares que começou a melhorar esse tipo de recuperação do material. E foi positivo. Desde então a gente começou a trabalhar com escala, né? O mercado, para esses números que nós falamos, precisaríamos de escala. Então tudo isso começamos a trabalhar. Daí nós alugamos um galpão novo, né? Isso era bem caseiro, alugamos um galpão novo e começamos a melhorar esse equipamento. Como? Realmente pegava a máquina no mercado, adaptava e trabalhava dele para verificar quantos % de resíduos estava limpo o material. Então eu usava realmente o IPT para realizar quanto de resíduo tinha impregnado no papel, para entender quanto que estava sendo eficiente o nosso processo. E vinha evoluindo essa ideia do processo. Uma grande produtora de papel, ela já nos dava algumas especificações que nós precisávamos chegar.
Então, aquele é nosso objetivo. Desde então, nós fomos trabalhando nisso. Então, melhoramos o processo de corte de papel, melhoramos a eficiência de limpeza e começamos a colocar esse material no mercado para entender se era possível ser comercializado. Muitas negativas, muitas melhorias ainda tinham que realizar. Começou a vir alguns aprimoramentos. Sim, desde então, de praticamente 2 anos e meio para cá, finalizamos o nosso processo e foi aprovado esse material. Então, do liquidificador lá, hoje há um processo industrial. Então, isso foi realmente o crescimento da Resiguin. Como fazer, como o mercado aceitaria e aonde nós poderíamos chegar. Então, esse foi o caminho que eu fui traçando e foi chegando até hoje. E aí, como é que vocês chegam nesse cliente? Vocês apresentam a ideia desse projeto? É isso ali na prática para eles verem como que eles contratam, por exemplo, a Resiguin e falam, nossa, fantástico essa ideia. Como é que é isso ali no tete-a-tete, na apresentação, por exemplo? É aí que é a importância de estar sempre próximo a uma grande empresa, né? Nós temos um grande parceiro de fabricação de telha-fibrocimento que realmente nos auxiliou, né, de como melhorar essa celulose, né? Nós somos parceiros já há 2 anos e como eles podem ser comercializados esse material. Eles tinham dificuldade em ter a celulose, né, por conta da quantidade de material que eles teriam e da qualidade do papel que estavam apresentando no mercado. Então a Resiguin conseguiu melhorar realmente a qualidade da celulose reciclada e assim ser comercializada por esse grande parceiro. Então as grandes marcas, os grandes parceiros, grandes indústrias auxiliam startups como a Resiguin e beneficiam essas empresas. Então essa foi a trajetória. Nós chegamos no mercado, apresentamos a solução, apresentamos aos nossos clientes, eles adaptam o nosso processo, né? Como a gente pode melhorar nosso processo e assim comercializar. Então esse sempre foi um foco também muito da Resiguin, tá sempre próximo do que o mercado precisa. Temos ainda muito a explorar, mas eu acho que sempre esses clientes que nos apresentam. E a Resiguin tem uma vantagem muito grande, a gente consegue melhorar nosso processo facilmente, seja na região sudeste, região norte. Então tudo isso a gente consegue possibilitar para os clientes uma forma de melhor utilizar a nossa celulose reciclada, seja principalmente a seco, sem a utilização da água, mas também melhorando esse tipo de celulose para se adaptar no processo de cada cliente. Qual que é, na sua visão, né, dos seus colaboradores, que provavelmente muitos deles trazem também, esse feedback por parte desses clientes, vendo tudo isso acontecer, né? E ali o resultado final, qual é a observação? Eu acho que muita gente deve ficar ali maravilhado também, porque realmente é incrível, né? É diferente, trazendo solução definitivamente, né? O que eu recebo muito de feedback, né? Como que você consegue transformar o saco de cimento em celulose reciclada, né? Isso é o grande desafio nosso com os clientes, né? Porque realmente vários players no mercado tentaram realizar essa reciclagem com saco de cimento, o que não foi positivo. E a Resiguin conseguiu. A Resiguin tem esse ponto positivo. Ela conseguiu melhorar a celulose de um tal ponto que seja comercializado com qualquer mercado. Então, isso é muito bacana ter o feedback. Pô, que legal, tantas empresas tentaram realizar esse processo e não foi possível. E a Resiguin está conseguindo realizar. Nós não queremos só mais 20 toneladas esse mês, a partir do mês que vem nós queremos crescer para 40. Então isso é positivo, isso é uma satisfação muito grande e tem esse feedback das empresas, né? Então é muito importante. E como é que vocês conseguem se adaptar mediante ao cliente, vamos dizer assim? Porque tem cliente que tem uma necessidade muito maior, que é o que você acabou de comentar. E nesses casos, como é que funciona? Então você tem uma quantidade menor, uma coisa. Não, mas esse cliente que está chegando agora na Resiguin é mais que o triplo. E nesses casos, como é que é essa adaptação, esse desenvolvimento? Porque cada cliente é um cliente. É tudo pesquisa e desenvolvimento. Eu brinco que o meu processo é um laboratório. Lá a gente estuda, a gente trabalha diariamente para entender como a gente pode atender nossos clientes. Aumentar a capacidade produtiva sem problema nenhum. Todas as empresas têm a possibilidade de aumentar, né? Então a gente busca parceria com eles. Vocês querem 100 toneladas? Então o mercado está apto para realizar essa logística. Então isso que a gente busca hoje com grandes cimenteiras. Trazer esse material para a Resiguin para nós atender cada vez mais o mercado de celulose reciclada. Eu queria que você trouxesse em porcentagem, só para as pessoas terem uma ideia mais clara do que hoje a Resiguin consegue fazer na eliminação de resíduos.
seja cimentos, argamassas, cal, gesso, por exemplo, até quantos por cento vocês conseguem eliminar? Até 97% de eficiência de limpeza. É então, muita coisa. Muito. O próprio papel contém um resíduo ali dentro. Na transformação da polpa para o papel, ele tem um percentual de resíduo ali dentro. Então, com o cimento, até 3%. Não, vamos por até 3% desse material. Cada cliente é um cliente. Tem cliente que aceita um pouco mais de resíduo, tem clientes que não aceitam tantos resíduos, praticamente zero. E a Resiguin se adapta ao seu processo. Então, nós melhoramos nossa eficiência de limpeza para atender cada cliente. Então, o grande marco da Resiguin, nós conseguimos chegar a 97% da eficiência de limpeza. 97% é muito, né? Como é que vocês conseguiram chegar nesse processo a um número tão alto, tão positivo assim? É muito estudo, muito pesquisa e desenvolvimento. A gente trabalhou muito para cada vez melhorar esse processo nosso. Isso é importante a gente sempre trazer, né? Então, tudo é a base de pesquisa e desenvolvimento. A Resiguin teve um custo alto para realizar pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a gente buscava sempre isso. A gente sabia o que o mercado precisava, que o mercado chegava nisso, né? E não passava daquilo. Então, a Resiguin conseguiu ultrapassar essa marca e assim atender. Só para você não ter um número básico, a sacarias que chega da obra para a Resiguin é em torno de 18% do resíduo contaminado. Então, se eu pegar 1 tonelada na obra, 180 quilos é o resíduo ainda impregnado. Que não dá para fazer nada. Ele é o grande vilão. Por isso que não dá para pegar o saco de cimento da obra e levar direto para a reciclagem, por conta desse resíduo impregnado. Então a Resiguin realiza essa retirada. Então a gente retira esses 18% que estão ali para atender um percentual de até 97% de eficiência de limpeza. 97% é bastante, né? Muito. E requer muito treinamento, técnica. Você tem isso também como um ponto importante? Sim, com certeza. Nós temos diariamente, mensalmente, a gente entende quanto de resíduo está sobrando, quanto de celulose está saindo para o cliente, como a gente pode melhorar isso, como a gente pode diminuir esse percentual direto na obra, deixar esse percentual lá na obra, em vez de vir para a Resiguin. Tudo isso é o trabalho diário, né? E como também a gente pode beneficiar o próprio resíduo que é retirado dos sacos, né? A gente não pode jogar ele em aterro. Não tinha lógica o nosso projeto com isso. Então nós transformamos ele em produto de concreto sustentável. E nesse caso, o que acontece então com esses resíduos que vocês ainda conseguem tirar? O que ele se transforma, por exemplo? Um exemplo aqui para vocês é uns vasinhos. É um vaso de decoração. Esse daqui seria o resultado de alguns desses resíduos ali que vocês conseguem retirar. Isso. Então aqui tem cimento, tem argamassa, é tudo misturado, a própria areia que vem das obras. Então esses estão transformados em produtos de concreto sustentável. Hoje eu dou eles para algumas escolas técnicas, né, que realizam essa transformação em produtos de concreto sustentável. Então eu vou na Semana do Meio Ambiente, dou palestra para as crianças, te mostra como pode ser descartado, até mesmo provocar um pouco eles. Se vocês estão reciclando sua casa, você está possibilitando esse material voltar para a cadeia produtiva, né? Então a gente tem uma provocação também. Então a gente gosta sempre de mostrar para os alunos das escolas técnicas como eles podem fazer a diferença no mercado, né? A Resiguin tem que ser uma delas. Nós temos que provocar realmente de como o aluno que está ali estudando, como meio ambiente, como que pode melhorar isso tudo no mercado. Então, eu gosto de trazer isso, eu gosto de levar isso a eles e gosto sempre de estar próximos ouvindo ideias, possibilidades de reciclagem. Isso é bom. Então, o mercado fala que é impossível. Será que é impossível? No caso do saco de cimento era, hoje não é mais. Existe uma parceria forte aí também, né? Você tem sempre bastante gente que está aí juntinho com vocês, com o mesmo objetivo, com a mesma ideia. A gente estava conversando em off, você comentou também sobre edital do... Isso, foi uma grande transformação no nosso projeto, né? Traz um pouquinho, acho que é legal. Nós fomos aprovados no edital de inovação do Senai para a indústria, né? Então, eles jogam alguns editais no mercado e as melhores empresas são classificadas para ser incubada em algum Senai do estado de São Paulo. Nós tivemos o privilégio de ficar incubado no Senai de Maria Mato, em São Bernardo do Campo, no Instituto de Meio Ambiente, onde o Senai realmente comprovou que nosso processo é eficaz. Com o quê? Não só o processo, realmente o processo da Resiguin é positivo, mas como todo tipo de atividade. Então, o cálculo de CO2 foi comprovado, de quanto cada saco beneficia o meio ambiente. Então, como
uma rotulagem, o saco de cimento hoje não tem um rótulo de descarte correto. Nós desenvolvemos uma rotulagem que pode ser utilizada nas próprias sacarias, beneficiando quem? Os próprios catadores. Porque o catador não tem interesse nisso. Por quê? Porque ninguém compra, como eu descarto? Verdade. Então essa rotulagem é importante. Então estamos levando isso para grandes indústrias, grandes fabricantes, que possam realmente melhorar esse mercado. E assim engajar cada vez mais a nossa logística reversa dessas sacarias da construção civil. Que diferença, né? Muito que top. se faz. E esse aí, os vasinhos são lindos, né? Se o pessoal souber se unir, isso vira grandes peças decorativas também, né? E fazendo a diferença com o meio ambiente. E deixa a sua casa, o seu jardim, aonde que é o escritório, também mais bonito, mais charmoso, por que não? O pessoal comenta muito, faz sucesso. Sim, o pessoal sempre pede, nas próprias obras que nós atendemos, nós levamos Olha isso. para mostrar realmente para o colaborador da obra o que pode voltar a ser, né? Você tentou tirar o máximo do resíduo do saco aqui? Sim, tentamos. Mas olha o que a Resiguin está fazendo para não jogar isso aqui em aterros. Eles acreditam quando eles veem, mas não é possível, isso é daqueles resíduos. Sim, mas parece que o saco não tem praticamente nenhum resíduo, o saco estava praticamente limpo, muito pelo contrário. Então realmente o grande vilão é o ser resíduo, que não possibilita a reciclagem desse material, mas ali a gente mostra como fazer da melhor forma e assim mostrar para eles que realmente esse resíduo pode voltar a ser uma peça decorativa. Eu sei que provavelmente é muito relativo, mas de um saco de cimento, de repente, pode ser retirado quanto de... Em torno de 7 sacos de cimento são 1 quilo. Então 7 sacos vazios é 1 quilo de papel. Né? Se a gente tem 18%, vamos pôr de 180 gramas. Então é um número expressivo. Né? Você imagine isso em 2 bilhões de sacos por ano no Brasil. Você imagine isso lá no aterro, tudo isso, o benefício que isso pode trazer aqui fora. Tirar de dentro lá do aterro e colocar aqui no mercado. Né? Ele não é possível voltar para a construção civil esse resíduo. Né? Ele tem validade, isso é bem específico, é bom deixar bem claro que algumas pessoas falam, mas volta esse resíduo para a construção civil. Não, não é possível. Realmente esse material não dá para ser feito, voltar para a obra. Para voltar como parte estrutural, tudo isso não é possível. Não pode ser aproveitado assim. Não, na obra não. Sim, positivamente como peças decorativas e é um baita mercado que hoje você pode ser aplicado. Também, de repente aí a parceria aí, uns novos olhares, tem tantas pessoas tão criativas, né? Quem sabe aqui uma ideia nova, diferente, eu acho que isso é interessante. Estamos ao vivo, essa edição da tarde do nosso canal de informação, podcast executivo juntinho com vocês, começando a semana com muita informação, com o pé direito, Marcelo Cassiano da Silva está com a gente aqui, ligadinho aqui no nosso podcast. Obrigado, viu? Marcelo, um abraço para você, obrigado pela participação. E ele dá os parabéns aqui ao Felipe Marcon e a Resiguin. Estamos aqui de Londres, ligado no podcast, diz o Marcelo. Olha que chique, obrigado, Marcelo. Bacana, né? Grande parceiro, esse é um grande parceiro, grande amigo, grande irmão. Esse acompanhando você, conhece bem o trabalho aí da... acompanha desde lá atrás, conhece bem a trajetória da Resiguin. Um abraço, Marcelo. Faz a diferença isso, né? Tá vendo? E ele tá levando para lá, viu? Ele comenta lá em Londres, isso é a importância, né? Ele me manda informações de como é na Europa um processo que nem esse. Então isso é importante estar sempre... Como que nesse detalhe, já que você abriu esse leque aí, a visão desse mercado especificamente, fora do Brasil, o que você já observou? Como é que funciona? Né? Ele é mais eficaz? Não, tem lugares que nem tem isso também. Como é que é? Traz um pouquinho dessa sua experiência, que eu acho que é interessante a gente compartilhar. A tecnologia da Resiguin pode ser multiplicada a nível mundial, sem problema nenhum. Nós temos facilidade de montar um protótipo, uma máquina, um processo em qualquer lugar do mundo. Olha. Né? O grande diferencial do Brasil é que o Brasil, 70% do cimento, né, do cimento que é comercializado no mercado é ensacado. Então é um número muito grande. 30% é granel, né, caminhões. Fora é diferente? Nos Estados Unidos ao contrário. São 30% ensacado e 70% granel e outras formas. Mas já pensando nesse detalhe da sustentabilidade. Mas nós já tivemos parceiros, interesse do Chile no nosso processo, no Canadá, como que é realizado aqui. Então nós já tivemos um bate-papo com várias empresas interessadas em levar isso para fora do país. Né? O Brasil chama muito atenção por conta da própria quantidade de sacarias. No Canadá, por exemplo, são apenas 3% ensacado. Mas no Canadá tem uma força muito grande em destinar corretamente esses materiais.
Então tudo isso... Ali já vem, é uma cultura diferente. É uma cultura bem diferente. Então a gente entende, na Europa tem algumas empresas que realizam isso, né? Então tudo isso a gente busca para entender como aplicar aqui dentro, né? Então o engajamento do mercado é primordial nesse momento. E hoje o Brasil também já vem se conscientizando muito, né? Eu acho que você, de uma certa forma, me corrija se eu estiver errado, vem tendo uma facilidade um pouquinho maior, até pelo entendimento, pelo conhecimento, pelas informações adquiridas, ou não? Ah, com certeza. Hoje o mercado está mudando muito, né? A gente percebe que o Brasil, com as novas leis que estão vindo, é muito importante. Por que vêm as leis? Porque realmente está sendo esgotado. Né? A gente não está dando mais. Não dá. Né? Tem que... A gente não está conseguindo mais jogar fora, né? Entre aspas. O jogar fora é aqui dentro. Então por que jogar fora um material tão nobre como esse a gente pode reutilizar? Né? E com sucesso. Um papel nobre, um papel positivamente pronto para ser consumido. Então isso é importante. Então o mercado busca, as leis exigem, né? E as empresas se adaptam para consumir, e as empresas como a Resseguin se adaptam para fornecer. Então isso é importante sempre no mercado positivo, principalmente aqui do Brasil. Direcionamento correto, né, desses sacos vazios para armazenamento, como é que funciona esse processo, essas dicas, esse auxílio, essa consultoria aí que a Resseguin oferece? Na prática, como funciona? A Resseguin basicamente atende as obras em geral, não importa se ela está começando a obra no primeiro mês, ou já está no meio a obra. Então, cada momento da obra tem um consumo sua de sacarias de cimento. Então, a Resseguin pode entrar em qualquer momento da obra. De início, meio, até início, meio e fim. Importa. Tem grandes selos, o selo Aqua, por exemplo, é um selo importante. Quanto mais destinação você realizar na obra, mais pontuações você ganha e você melhora a sua certificação. Mas também as pequenas obras, né? Então, eles pagam para fazer o descarte. Eles contratam a caçamba. Né? Para que realizar ali, jogar na caçamba, sabendo que da caçamba não tem uma destinação correta? Então a Resseguin atua desde a pequena, a média e a grande empresa. Então a Resseguin tem a possibilidade de atuar em qualquer forma. Então hoje nós chegamos até a obra, orientamos os colaboradores da forma correta de realizar os armazenamentos dos sacos nos nossos bags, são identificados. Nós mostramos para eles o porquê para realizar realmente o engajamento e mostrando para o futuro cliente que possa comprar aquele apartamento, aquela casa, que teve um pensamento ambiental. E isso está crescendo muito no mercado. Então hoje o pessoal olha aquele metro quadrado verde, de como ele pode ter melhorado aquele meio ambiente. Então tudo isso no papel, todo mundo acha muito lindo, mas a gente precisa mostrar comprovadamente no mercado. Na prática. Na prática. Né? Mostrar realmente, olha, que essa obra teve um engajamento positivo, ambientalmente correto. Tudo isso é importante, né? E é a tendência do mercado, né? A gente começa a perceber com vários cases, como a Tetra Pak e outras formas, que se a gente formar um ciclo, tudo é fácil de realizar o descarte. Se a gente conseguir entrar num engajamento do mercado, um ciclo contínuo, tudo isso é sempre descartado positivamente e não dói para ninguém. O custo não é tão alto e tudo isso todo mundo sai ganhando. E depois, como é que funciona essa destinação aí correta desses resíduos eliminados? Vamos entender, você que está chegando agora vai entender mais ou menos na prática como é que funciona esse trabalho diferenciado que a Resseguin oferece como um ponto importantíssimo aí pensando, né, na sustentabilidade, na natureza, na qualidade de vida. Luciano, foi separado direitinho lá, conforme, né, vocês... E dali vocês retiram, é isso? Como é que funciona? O pessoal armazenou nos bags e nós com nossos parceiros realizam a retirada dos bags nas obras. Tá. A Resseguin não trabalha com caçamba, a Resseguin trabalha com big bags. O que seria, para quem não sabe, está acompanhando o nosso bate-papo? São aqueles sacos grandes de ráfia, que é onde são armazenadas os sacos de cimento. Então ali é muito prático de ser mobilizado. Então hoje as obras, principalmente em São Paulo, são pequenos terrenos, então fácil de se movimentar os big bags sem problema nenhum. Até o mesmo carregamento em caminhões é muito prático, muito fácil. Então tudo isso foi a Resseguin desde lá atrás pensando como melhorar. Detalhes. Como melhorar e como ser cada vez mais fácil de realizar esses descartes. Então tudo isso foi benéfico para o projeto. A partir do momento que a obra sinaliza para a Resseguin ou para os parceiros que os bags estão cheios, os caminhões passam a retirar, levam para um centro de triagem, principalmente aqui em São Paulo hoje.
com esse parceiro nosso, e daí, tendo uma quantidade grande, eles mandam para nosso operacional em Itu. Então é bem simples, bem fácil. Essas empresas estão atuando no mercado há bons anos. Não tem por que a Resiguin inventar a roda nesse momento, né? Eu acho que nós temos que realmente aproveitar essas parcerias que são muito positivas e atender cada vez mais as obras em geral. Então, na verdade, a Resiguin, ela não recolhe essas embalagens. Ela tem os seus parceiros que vão recolhendo aí essas embalagens vazias, né, nas obras, locais credenciados, né, importante tudo, e tudo segue os seus certificados, é tudo feito direitinho também, né? Que não é a gente segue aqui direitinho e por ali é tudo bagunçado, não tem nada disso, né? Não. É tudo desde o primeiro ponto até a destinação e até a solução, de início ao fim, tudo bem pensado e tudo seguindo todas as normas. Isso, tudo sempre pensando na parte da lei, né? De como destinar, de como retirar, de como realizar de forma correta esses materiais. Então, nossos parceiros, eles têm o know-how para isso. Eles já trabalham nas obras. Eles não pegam só as sacarias em geral. Eles pegam todo tipo de material. E lá nos centros operacionais deles, eles destinam de forma correta. Eu, abrindo novos clientes, eu verificava que alguns desses parceiros hoje realizavam o descarte do saco de cimento em aterros. Eles mesmos falavam, a gente não consegue descartar, não tem quem compre, não tem valor econômico. Por causa desse detalhe aí que não funciona. Então, a partir do momento que a Resiguin chegou, né, nós pagamos um valor para realmente incentivar essa logística, para realmente mostrar para eles que é vantajoso buscar aquelas sacarias numa obra e, às vezes, de colocar em aterros. Então, a gente percebe isso dos mercados, a gente está movimentando o mercado e incentivando cada vez mais deixarem de jogar isso para aterros e colocarem, destinar para Resiguin e assim virar uma matéria-prima nobre. Você acha que para que isso pudesse se propagar cada vez mais e muito mais longe, as parcerias, os grandes empresários, de repente aí, né, governos, o pessoal poderia entrar junto aí com essa ideia? O que você poderia trazer, fazendo aí de repente aí, trazendo um apelo, uma dica, uma observação para que as coisas pudessem melhorar mais rapidamente ainda? Com certeza, eu acho que o poder público tem um exercício fundamental nesse momento. Nós temos que parar de prorrogar os problemas, né? Nós temos que começar a mostrar as soluções. Isso eu gosto de ouvir da Resiguin, feedback é muito positivo das grandes cimenteiras. Pô, estão nos oferecendo uma solução. Isso é positivo. Exato. O poder público é da mesma forma. Então, lá no interior de São Paulo, realmente ainda já existe aterros prontos para serem fechados porque se esgotou. Então, onde o custo vai parar? Onde você vai começar a colocar... Imagine você, um caminhão da construção civil levando isso para 100 km, o custo disso. Então, as cidades têm que começar a se mobilizar e mostrar tecnologias, incentivos que possibilitam o retorno disso para a cadeia produtiva. As fabricantes, realmente, eles têm um interesse muito grande. Desde o início que a Resiguin surgiu, nós temos essa parceria, ouvimos e nos adaptamos para atender elas. Então isso é positivo. A fabricante, ela tem interesse. Nós temos quem compre. Falta o poder público nos ajudar e nos auxiliar de uma forma positiva, como uma lei orientativa de como realizar o descarte correto, na própria Secretaria de Obras, como orientar o descarte correto, para evitar que esse lixo realmente vá para os aterros da própria cidade. Então, eu acho que esse apelo é muito importante. Tem um convite aí, né, para conhecer um pouco mais esse trabalho de uma forma diferenciada, toda essa tecnologia, esse equipamento, né, que faz a diferença e auxilia em vários pontos, isso é bacana. Quem está com a gente aqui participando ao vivo é o Sandro Ariovaldo Gomes, também está com a gente aqui acompanhando o podcast, e ele, estamos assistindo aqui de Las Vegas, também acompanhando o Felipe no bate-papo aqui. Você tem todo mundo de longe? Todo mundo. O Sandro é um amigo. Tá acompanhando você aí. Amigo, muito bacana. Agradeço, Sandro. Obrigado. Tá de férias em Las Vegas, mas tá nos acompanhando. Ligadinho no podcast, acompanhando o Felipe. Ele é do mercado é corretor imóvel na cidade de Itu. E é um cara sempre antenado. Sempre no início lá do projeto conversava com ele, com a esposa dele, a Lucimara. Um abraço, Lucimara. A gente sempre conheceu, entender melhor como isso aí está sendo realizado. Essa é uma observação legal. Ele tirou um tempinho das férias dele para acompanhar o seu bate-papo aqui. Que legal. Um abraço, Sandro. Boas férias aí para você. Aproveite.
Isso é legal, essa coisa de você comentar, de levar principalmente no início, no desenrolar do projeto, das pessoas que você conhece, e aí então, olha, eu estou pensando nisso, a gente está desenvolvendo assim, assim, assim. Como que as pessoas intervinham assim, reagiam em relação a essa ideia? Muita gente falou, ih, Felipe, esquece, isso aí é quase que impossível, né? Como você comentou agora do Sandro, como que era, né, essa observação por parte das pessoas que você, a gente está criando algo que vai realmente revolucionar esse mercado da construção civil em relação à reciclagem? Realmente eu nunca atuei como engenheiro civil, né? Nunca fiz uma massa, nunca tinha pego no tijolo, né? E realmente nós tínhamos que buscar alguns parceiros conhecidos e como isso era realizado, né? Isso foi a pesquisa, né? Fui em algumas obras de alguns amigos, entender como eles descartavam as sacarias, como era realizado isso. Então tudo era um bate-papo realmente, né? A gente precisava entender, né? Eu tive uma consultoria muito boa lá atrás, que nos ajudava muito com pesquisa e desenvolvimento. Então ele falava, pesquisa para você desenvolver. Então eu ia realmente a campo com amigos, construtores, corretores, como saber realmente. Felipe, isso aí é descartado, ninguém quer. E eu como engenheiro, como conhecedor do papel, o know-how que eu tenho de papel, eu falava, mas gente, não é possível, esse papel é nobre. Esse papel pode ser utilizado para vários mercados. Por que sendo descartados? E uma curiosidade, o construtor formiga, aquele que faz uma reforma na casa, tudo, ele tinha algumas que eu realmente passava nas obras para pegar esse material. Né? Não tinha um número grande, então passava. E o interessante é que eles separavam para mostrar para o patrão, para o dono da obra, que eles realmente comprou 10 sacos, mas a gente consumiu os 10 sacos. Então eles já faziam uma pré-separação. E no final do dia eu chegava, posso levar os sacos? Eu tenho um trabalho para realizar, estou fazendo uma pesquisa. Meu patrão vai vir aqui passar amanhã cedo, depois do almoço pode passar. Então a gente percebia isso e a gente foi construindo isso, né? Então a gente mostrou, e alguns parceiros me ajudavam muito nisso, né? Para a gente começar a realizar essa pesquisa de como era descartado esse material. Então era bem positivo, mas lá atrás, sujava bastante o carro, sujava bastante. Tendo essa funcionalidade e o resultado final de tudo que beneficia, isso é sensacional. Essa conscientização em termos de sustentabilidade, você acha que ela está realmente crescendo, evoluindo em todo, num geral, em termos de empresários, empresas, não só na construção civil, já com essa visão, com esse trabalho totalmente diferenciado da ReciGreen? Você acha que a gente está caminhando mais num todo, não só nessa área, em relação à conscientização de querer, né, e de se fazer criar um mundo melhor? Com certeza, Luciano. Que bom. Nós vemos, antigamente eu via como custo a sustentabilidade. Hoje o pessoal vê como investimento. Olha, então a gente percebe isso neles. Então as empresas estão buscando tecnologia não só na construção civil, né? Várias empresas, a Heineken, por exemplo, ela está usando já vidro reciclado. A Nestlé é um exemplo. Várias empresas que buscam Você vê empresas de nomes, né, de sucesso. Já tendo essa visão, por que os outros falam, não funciona? Como não? Olha isso. Então eu sempre levo isso. Né? Eu sempre levo isso aos meus, quando eu vou dar aula palestra nas ETECs, mostrando isso para eles. Né? A cápsula, por exemplo, do café. A Nespresso tem uma campanha maravilhosa para realizar. Né? Quem tiver a oportunidade de conhecer o centro de reciclagem aqui da Nespresso, aqui em Barueri, eu conheci, é fantástico. Mas uma cápsula vai fazer mal para o meio ambiente? Vai fazer mal. Olha. Então tudo isso é pensado. E como eu já falei, vira cíclico. Então quando a gente percebe que as pessoas estão fazendo de uma forma voluntária, isso entra no eixo e não para mais. Então só tende a aumentar. Como é o caso da logística reversa de embalagem de longa vida. Atingiram ano passado mais de 65%, se não me engano, 68%. Quem é? É 100% a dona de casa que separa isso daí. Então eu estou percebendo, a gente percebe desde há 5 anos para cá, um incentivo à sustentabilidade, né? Ao incentivo realmente de como realizar a logística reversa. E eu acho que é positivo porque as crianças já vão trazer isso. Já vão se conscientizando também. E a médio e longo prazo vai ser bem positivo. E as crianças vão buscando muitos exemplos dados, né? Então os adultos fazendo essa diferença e elas vão ajudando, seguindo a mesma linha. Então é importantíssimo esse exemplo positivo que a gente pode oferecer sempre. Isso é legal.
Para quem chegou agora, se você pudesse recapitular, falando da Resigreen, para o pessoal entender, mas a Resigreen, tecnologia verde, o que exatamente é a Resigreen e o que ela oferece, ela faz? Legal. Bom, a Resigreen ela é pioneira em gestão de resíduos de sacos de cimento, argamassa, cal e gesso. Nós revolucionamos o mercado de uma forma ambientalmente correta, onde nós retiramos até 97% dos resíduos contidos nessas embalagens, possibilitando assim o retorno dela para a cadeia produtiva. Basicamente, eu pego o saco nas obras, retiro o resíduo de forma mecânica e eu volto essas sacarias que hoje tenho uma crítica de não poder voltar lá para a cadeia produtiva, voltando a ser telha fibrocimento, voltando a ser papel, voltando a ser outros tipos de materiais. Então, a Resigreen, ela faz esse papel. Ela pega o saco de cimento e descontamina e coloca ela na cadeia produtiva. Coisa que há um tempo atrás não existia hipótese, que era descartado porque não tinha jeito. Não tinha. Essa é uma visão clara que se tinha. Sim. E olha hoje como já mudou. Já mudou. Né? Além dos vasinhos aí decorativos, Isso, os resíduos que vocês conseguem retirar, que olha aí, ó. Eu aceito até parcerias, é uma quantidade grande. Quantos artistas aí, Muitos, né? A gente consegue hoje ter uma quantidade grande desses resíduos de forma gratuita, né? Porque isso não tem custo, né? A gente não acaba não comprando ele e a gente tem que realizar um descarte correto. Então eu aceito parcerias, eu aceito sugestões, o que o pessoal quiser realizar realmente é importante para a Resigreen sempre mostrar uma imagem positiva. Felipe, dentro dessa área, o que você traria na tua experiência como uma grande dica ou como uma mensagem? Fica à vontade. Meu objetivo principal é chegar até 80% dessa logística reversa, né? Então eu conto com alguns parceiros que nos auxiliam, grandes empresas que estão nos contatando. Então o objetivo da Resigreen nos próximos 5 anos, a gente atender 50%, nos próximos 10, 80% da logística reversa dessas embalagens. É uma mensagem, eu acho que a gente vai melhorar muito o meio ambiente e outra, fortalecer cada vez mais nossos clientes. Recebemos hoje nos nossos estúdios ao vivo, 13 horas 44, quase 45 minutinhos, Felipe Barbie Marcon, diretor executivo da Resigreen Tecnologia Verde, também engenheiro mecânico, trazendo um pouquinho aí da sua experiência e desse trabalho sensacional, aonde desenvolveu, você batizou esse equipamento com algum nome? Sim, sim. Resigreen Tecnologia Verde. Resigreen Tecnologia Verde é o que faz a diferença. Muito orgulhoso disso, desse trabalho que faz a diferença. Muito orgulhoso. Não para as pessoas somente, para todo um planeta em si, né? Para o Brasil. Além da conquista pessoal, eu acho que o benefício que deixou para o meio ambiente é muito positivo. Quero agradecer demais a sua presença aqui, que você deixa em nome do Podcast Executivo um abraço para toda a equipe, a família Resigreen. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Luciano. Quero mandar um abraço para minha esposa, que nos teve muita paciência, muitas noites mal dormidas por conta de pensar em tudo isso, ausências, e aos meus filhos, o Bento e a Olívia. Mandar um beijão para ela. O Bento tá na escola, mas o papai vai sair da TV aqui e vai dar um abraço em você. Família toda acompanhando. Ela queria saber como que eu ia sair da TV. Como que ia sair? Como eu ia sair da TV. Essa foi boa, hein? Qual que é o nome dele? Olívia. Olívia, um abraço para todo mundo aqui, viu? Para você. Depois o papai te conta esse segredo aí. Parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês. Obrigado, um abraço. Gente, quero agradecer demais aí a participação de vocês, sempre a audiência acompanhando as nossas edições, os convidados que trazemos, as informações que a gente busca e traz com empresas de destaque e de pessoas que conhecem muito, especialistas em diversos assuntos, sempre levando o que há de melhor em conteúdo informativo para você que está sempre ligadinho aí com a gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Uma ótima semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.